Olá, meus queridos irmãos, tudo bem? Tudo na paz, tudo na graça? Mais uma vez, o nosso irmão Alberto Lírio para deixar um vídeo para a honra e glória do nosso Criador. Muito obrigado, bom dia, boa tarde para quem está vendo a parte da manhã, bom dia. Para quem está vendo a parte da tarde, boa tarde. E para quem vai ver a parte da noite, boa noite. Meus queridos irmãos, mais uma vez nós estamos aqui para falarmos sobre a graça de Deus. Eu sou Alberto Lírio e você me conhece. Nos acompanhe também lá no Instagram. De vez em quando a gente coloca um vídeo pequeno lá, um videozinho curto, não é? Mas nos acompanhe lá. Visita o nosso canal lá no YouTube, no Facebook também. De vez em quando a gente coloca lá um vídeo de 3 minutos. Nos acompanhe lá também. Meu querido, tudo com Alberto Lírio, tá bom? Meu querido, eu quero pedir para você continuar se inscrevendo no nosso canal. Continue deixando seus comentários, continue compartilhando, continue, não é? Deixando lá o seu like, que é muito importante, e também deixa lá o seu, ative o sininho para que o YouTube notifique a você que tem um trabalho novo. Meu querido, tem surgido uma preocupação muito grande, mas é muito grande mesmo. Às vezes eu fico analisando o cenário religioso no mundo inteiro. Qual é a nossa preocupação? Eu fico aqui meditando como é triste o que fazem, né, com o sistema religioso. Tem pessoas que algumas pessoas que gostam de comentar no nosso canal que falam que não gosta da palavra, não é sistema religioso. Mas é impossível você ir de contra essas mazelas que está acontecendo no meio religioso, sem falar o nome sistema religioso. Então, como é triste o que fazem, que estão fazendo com o povo sem conhecimento. Quem que está fazendo? O povo do sistema religioso. Eu fico pensando, meus queridos, nos fiéis que dão o dízimo, que dão as ofertas, né? De livre e espontânea ingenuidade. Não é espontânea vontade, não. Espontânea ingenuidade. Ingenuidade. Então o que acontece? A maioria deles não tem casa própria. A maioria deles não tem um carro para se locomover. A maioria dessas pessoas não tem uma reserva simples de dinheiro. A maioria das pessoas não tem lazer. A maioria dessas pessoas não tem alimento suficiente para o sustento da sua própria família. Mas são aquelas pessoas que vai sempre nos templos, não é? Dentro do sistema, e fica lá depositando, sustentando os líderes com as suas famílias, com o seu dízimo e com as suas ofertas. Enquanto, meus queridos, muitas pessoas que não têm isso que eu citei, ficam lá sustentando esses lobos vorazes, cães gulosos, enquanto os vigaristas da fé têm bons carros, enquanto os vigaristas da fé moram nas melhores casas ou apartamentos, então esses caras eles comem do bom e do melhor. Então tudo às custas dos incautos. Tem um ditado que eu acho até interessante: pastor do sistema, ele é a mesma coisa que a academia. A academia, ela se sustenta com o suor dos outros. O pastor também é a mesma coisa. Pastores, líderes, não é? Cães gulosos. Do jeito que a academia se sustenta, ganha dinheiro com o suor dos outros, esses cães gulosos do sistema religioso é a mesma coisa. Eles ganham dinheiro em cima do suor dos outros. Então vamos acordar. É preciso acordar. Então o que eu quero dizer aqui, o Criador, lá em Oséias 4:6, ele já dizia: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, nós observamos que Mateus capítulo 7, versículo 15, está falando ali: acautelai vós, porém, dos falsos profetas, que vêm até vocês vestidos como ovelhas, mas no interior deles são o quê? Lobos vorazes, ou lobo devorador. Então, uma coisa muito preocupante. Sabe o que esses homens fazem com as pessoas menos esclarecidas? O sequestro da subjetividade, meus queridos, está trazendo um prejuízo muito grande para a sociedade. O que eu quero falar hoje aqui? Eu quero falar com
latente terceiro pacto. Por que a religião, ela prega tanto o terceiro pacto e se alegra com isso? Você já parou para pensar isso? Que a religião, o sistema religioso, eles ensinam um terceiro pacto que na verdade não existe. O primeiro pacto existiu, a lei, a velha aliança. O segundo pacto existe, não vai existir. O segundo pacto é a nova aliança, é o viver em graça, é o reinar em vida. Então o que está acontecendo com esse povo? O que está acontecendo com esse sistema? Que eles pregam tanto sobre um terceiro pacto. Não vai haver um terceiro pacto. Não existe um terceiro pacto. Não vai existir. São só dois pactos. É a lei e a graça. É a velha aliança e a nova aliança. Você observa em Gálatas, no capítulo 4, o versículo 21 ao 31, o apóstolo Paulo ele faz uma alegoria ali e fala sobre Sara e Agar. Sara como a livre e Agar como a escrava. Ele compara Sara com a Jerusalém celeste e Agar com a Jerusalém terrena. Então não existe um terceiro pacto, mas a religião, ela insiste em pregar o terceiro pacto e ainda por cima eles se alegram com isso. Isso eu estou querendo dizer o quê? Estou querendo dizer, não, estou dizendo. Isso é sequestrar. É sequestrar a subjetividade, meus queridos. Isso é trazer prejuízo para uma sociedade religiosa que espera um arrebatamento da igreja, um arrebatamento físico da igreja, sendo que não existe um arrebatamento físico. Em João, você observa no capítulo 18, versículo 28 ao 30, que o processo da sua morte estava completo. Jesus disse ali, vamos abrir João. Olha o que diz aqui, meu querido, em João, no capítulo 19, eu estou com minha Bíblia aqui e acompanhe. O capítulo 19 de João, o versículo 28 ao 30. Olha o que diz aqui. O que Jesus falou. As palavras que ele falou, na verdade. Mais tarde, sabendo Jesus que tudo estava consumado, e para que a escritura se cumprisse, ele disse, eu tenho sede. Preste atenção que neste momento aqui, está registrado que ele já estava sabendo que tudo estava consumado. Em outras palavras, a sua morte já estava completa. Todo o processo da sua morte estava completo. Ele falou então essa palavra, olha, sabendo que Jesus, que tudo estava consumado e para que a escritura se cumprisse, disse, tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre, quer dizer, molharam ou umedeceram, que é embeberam é umedecer, nesse caso aqui, embeberam de vinagre, uma esponja, umedeceram, quer dizer, colocaram numa vara de isopo, e chegaram na uma esponja, daí sopa é uma esponja, uma espécie de esponja, a sua boca. Quando Jesus recebeu o vinagre, ele diz, está consumado. Claro que está consumado aqui, está em português, mas no grego é tetelestai, quer dizer, está feito, está pronto. Então, quando Jesus teve noção de que não faltava mais nada para cumprir a respeito da sua morte, ele exclamou e disse, está consumado. Então, só existe dois pactos. O pacto da velha aliança, que foi desfeito por ser fraco, por ser incompleto, por não conseguir, vamos dizer assim, aperfeiçoar ninguém. Aquele pacto foi desfeito na cruz. Então, Jesus, quando diz tetelestai, está consumado, ele diz está cumprido, está feito. Vamos observar Mateus também, no capítulo 28, 18 ao 20. Presta atenção em Mateus, capítulo 28,
18 e 20. Olha o que diz aqui. Chegando Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os, o verbo transitivo é muito importante, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente, eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus estava dizendo com os discípulos, quando estava comissionando os discípulos: olha, eu prometo ficar com vocês, mas até a consumação do século. E aonde estava o final da consumação dos séculos? Na cruz, aonde ele disse: está consumado. Quando ele diz está consumado, ele estava cumprindo a sua promessa, que ele falou que estaria com os discípulos até a consumação do século. Então a cruz estava ali feito, estava ali consumado tetelestai, estava ali o final de tudo aquilo que tinha começado desde a criação. Então acabou-se naquele século, naquele século em que eles viviam. Quando começa o primeiro século, começa a partir do nascimento de Jesus. Então nós temos uma época cumprida. Mas a Bíblia diz, Lucas 16, deixa eu conferir aqui, Lucas 16:16, é isso mesmo. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. Você já prestou atenção, meu querido, que uma das coisas que a religião mais combate é acerca, ainda tem profeta? Não tem, ainda tem, não tem. E eles se intitulam profetas das pessoas, nem a Bíblia eles respeitam. A lei e os profetas durou até João. De lá para cá, Hebreus capítulo 1, é a palavra de Deus, é o Filho, porque capítulo 19 de Apocalipse, versículo 5, fala que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então você vê que o sistema, nem para a Bíblia eles estão pouco ligando. Então eles insistem falando que existe um terceiro pacto, para quê? Para continuar enganando o povo, para continuar enganando os menos esclarecidos, a plateia, coitada. Essa plateia que foram sequestrados a subjetividade deles, trazendo prejuízo a essa sociedade cristã, a essa sociedade evangélica. Então na cruz, Jesus estava dizendo: acabou, cessou. O século já era, terminou, a lei acaba aqui, os profetas acabam aqui, então daqui para frente é outra coisa. Então ali, meu filho, estava completo, era o segundo pacto que estaria em vigor a partir daquele momento. Quando a gente lê Mateus no capítulo 16, o versículo 28, Jesus fala aos discípulos: olha, alguns de vocês que estão comigo aqui, vocês não vão provar a morte antes de vocês ver a manifestação do Filho do Homem. E o ano 70, todos os preteristas, todos aqueles que entendem a revelação da graça de Deus, entendem que a manifestação do Filho do Homem se deu de uma forma invisível, de uma forma que não foi física, do jeito que Jesus falou em Lucas capítulo 17, o versículo 20 e o 21. Reino de Deus, quem prega que o reino de Deus ainda vai acontecer, quem ensina que o reino de Deus ainda vai chegar, que Cristo ainda vai manifestar, é aquilo que Jesus falou. Quem insiste nessa teoria, nessa palavra ou nesse entendimento, são justamente os falsos apóstolos, os falsos ensinadores, os falsos profetas. E foi Jesus que falou: quando vocês ouvirem dizer que Cristo está aqui, que Cristo está ali, ou Ele está acolá, não vades após deles, porque eles são falsos. Então foi Jesus que falou. Nós os preteristas,
ensinadores da graça, nós acreditamos que só houve 2 pactos, não existe um terceiro pacto. Terceiro pacto, quem diz é o sistema. Então, quando a gente observa, por que Jesus falou até? Porque no português, eis que eu estarei convosco todos os dias, até. Porque até é o fim da linha, até é o final de uma transição, até, porque o primeiro pacto, ele terminava ali. Então, a partir da sua manifestação no juízo, começava uma nova história. Segundo pacto, não existe um terceiro pacto. O segundo pacto começou a partir da manifestação do juízo, que o Filho do Homem se manifestou. A partir dali, então, nós fomos transportados. Quando eu digo nós, é porque eu não estava lá e nem vivia naquela geração e nem naquela época. Nós, quando eu falo, é porque nós somos o novo Israel, nós somos a nova Jerusalém, nós somos a esposa de Cristo, nós não somos noiva, nós não somos namorada. Então, o novo pacto, o segundo, ele começou a partir dali, a contagem, mas não existe esse negócio de contagem regressiva. Nós não vamos estar aqui, meu querido. A Bíblia, ela parou de ser escrita no ano 70, ou antes um pouquinho do ano 70. João viveu até o ano com 102, 103 anos. Então a João foi revelado o Apocalipse, que quer dizer arrancar, tirar e manifestar. Apocalipse foi manifestado para João, para ele pormenorizar o juízo, pormenorizar a manifestação do Filho do Homem. Então o que é que acontece? O que me impressiona mais ainda, meu querido, é a capacidade do sistema religioso mentir ao povo. Vamos olhar aqui Hebreus, no capítulo 9, versículo 8. E isso que me impressiona mais ainda, a capacidade que o sistema tem de mentir e ficar vendendo uma imagem para o povo de que vai haver um terceiro século. Meu querido, nunca vai haver um terceiro pacto, nunca vai haver, porque é só 2 pactos, é a lei e a graça, é a velha aliança e a nova aliança, é a velha Jerusalém e a nova Jerusalém, de Apocalipse capítulo 21, capítulo 9, versículo 8, de Hebreus. Olha o que diz aqui, 9 e 8. O Espírito Santo estava dando a entender com isto que o caminho dos santos ainda não está descoberto, enquanto continuava o primeiro tabernáculo de pé. Vamos ver o versículo 11 até o 14. Olha só, mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, que esse tabernáculo está falando do tabernáculo espiritual, que é a sua igreja, eu e você, Colossenses 1:18, Colossenses 1:24, não feito por mão de homem, isto é, não desta criação, e não por meio do sangue de bodes, mas nem de bezerro, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por toda, havendo tido uma eterna redenção. Ei, a redenção, quando foi manifestada no juízo, ela já é eterna. Não existe esse negócio de um arrebatamento físico, de uma manifestação física de Jesus para concluir uma obra que já é perfeita. Ela não é imperfeita. O juízo, a morte de Cristo no Calvário, não foi imperfeita. A Bíblia diz que foi obtida uma eterna redenção. Você espera o terceiro pacto? A religião te engana. O sistema religioso está te enganando. Cristo não vai voltar do jeito que você pensa. Ou ele mentiu quando ele mandou Lucas. Lucas registrou melhor, 17, 20 e 21. Os discípulos perguntaram a ele: Senhor, Jesus, quando que vai manifestar o teu reino? Jesus falou: o meu reino, ele não vem nem de forma visível e nem de forma física. Porque o meu reino, vocês não precisam acreditar quando alguém disser a vocês: olha, eis que Cristo está ali, ele está lá, ele está vindo, ele está voltando. E pasme você, tem pessoas que é tão ignorante, que é tão infiel à palavra de Deus, que eles marcam o arrebatamento.
Assim como várias denominações já marcou arrebatamento, e pessoas também do YouTube, que você conhece muito bem, que já marcaram até data do arrebatamento, mas nunca aconteceu. Sabe por quê? Porque eles marcaram data de arrebatamento físico. E o arrebatamento físico nunca vai acontecer, porque ele já aconteceu de uma forma espiritual no ano 70 DC. Então o que é que acontece? Aqui a Bíblia diz, uma eterna redenção. Não vai haver. Jesus, ele falou, quando vocês vê alguém dizendo, eis que Cristo está aqui, eis que Cristo está lá, eis que Cristo vem, eis que Cristo vai, eis que ele vem no ano 1844, não, ele vem no ano 2021, em março de 2021, não. Jesus falou, não vai após essas pessoas. Sabe por quê? Jesus falou, porque o meu reino, ele já se manifestou dentro de cada um de vocês. Ou você tem coragem de refutar aquilo que o próprio Filho do Homem falou, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Foi ele que falou. Então, versículo 13 e o 14 do capítulo 8, do capítulo 9 de Hebreus. Se a aspersão do sangue de bodes e de touro e das cinzas de uma novilha santifica os contaminados quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno. Ei, você não acredita nisso aqui, né? Que o Espírito que fez isso aqui, ele é eterno, não é? Você acredita que ainda vai haver um terceiro pacto, não é? Você vai morrer esperando, porque nunca vai acontecer. Eu já reino em Cristo. Nós que entendemos a graça de Cristo, já reinamos em Cristo. Então não existe esse negócio, meu querido. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado de Deus, purificará. Purificará por quê? Porque Hebreus foi escrito entre o ano 66, 68, 67, 68, e o juízo aconteceu no ano 70. Então, essa palavra purificará, quando na época da escrita ela estava se referindo ao futuro, porque logo depois da escrita aconteceu o juízo. Purificará a nossa consciência, não é o nosso corpo físico, é a mente, meu querido, a nossa consciência das coisas mortas, para servirmos a quem? Ao Deus vivo. Então, meu querido, o versículo 15, por isso que ele é mediador de uma nova aliança. Meu querido, você vai acreditar no sistema religioso, é uma nova aliança. Hebreus, agora você vê o capítulo 10 de Hebreus, versículo 18, olha o que diz aqui, capítulo 10, o versículo 12 ao 18, veja o que acontece aqui, Hebreus capítulo 10, 12 ao 18, mas este, claro que este é um pronome se referindo a Cristo, havendo oferecido para sempre um único sacrifício. Meu querido, o sacrifício de Cristo no Calvário, ele é único. Cristo não vai vir, meu filho, de novo. Ele não vai morrer de novo. Ele não vai buscar a sua igreja de uma forma física. O arrebatamento espiritual já aconteceu. Ou você acha que o sacrifício de Cristo foi em vão, meu querido? Olha só, mas este oferecido para sempre, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Daí por diante, foi de lá para cá. Daí por diante de lá para cá, espera que os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. A religião, o sistema, não deixa isso aqui acontecer. Mas por Cristo já aconteceu, já foi feito. Mas a religião, ela insiste em não permitir isso aqui, ó. Espera que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma só oferta, ele aperfeiçoou, está no passado, não está no futuro, vai aperfeiçoar, aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica primeiro quando diz, esta é a aliança que eu farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, eu vou colocar as minhas leis, eu colocarei as minhas leis nos seus corações e as escreverei em seu entendimento, e ainda acrescenta, jamais, nunca mais, never, nunca mais
me lembrarei dos seus pecados e nem das suas iniquidades. Por quê? Porque onde há remissão dos pecados, que é destes, não é? É um pronome também se referindo aos pecados. Onde há remissão destes, quer dizer, onde há remissão dos pecados, não há mais oferta pelo pecado. Meu querido, pelo amor de Deus, acredite na palavra, não tente refutar ou não refute o que está escrito, meu querido. Então será que vai ser preciso desenhar que não vai haver um terceiro pacto? Não vai haver um terceiro pacto? Já existiu o primeiro, que foi a lei, existe o segundo, que é a graça. Através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ele aperfeiçoou para sempre aquelas pessoas que acreditaram no seu sacrifício. E existem tantos crentes ainda se referindo ao pecado como se fosse uma barreira que impede as pessoas de chegar à graça de Deus. Nem eles acreditam que o sangue de Cristo foi o suficiente para apagar as nossas transgressões para sempre, de uma vez por todas. Nem estando escrito, eles não acreditam. Será que vai ser preciso desenhar, meu querido? Em Romanos capítulo 10, o versículo 1 ao 4, está registrado uma passagem interessante, que faz nos lembrar uma coisa. Até quando eles vão negar isso aqui? Romanos capítulo 8. Romanos, o capítulo 8, o versículo 1 ao 4, fala assim: portanto agora, nenhuma condenação... Romanos capítulo 10, melhor, 1 ao 4. Irmãos, desejo em meu coração, e a oração por Deus depois Israel, é para que se salve, pois lhe dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento, visto que não conheceram a justiça de Deus e procuram estabelecer a sua própria justiça. É o retrato do sistema isso aqui. Eles não acreditam na justiça de Deus, não acreditam no sacrifício de Cristo, não acreditam que Deus aperfeiçoou para sempre a nossa vida, a nossa mente, com um único sacrifício. Não acreditam que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário é único. Não acredito que aquilo ali foi o segundo pacto prometido. Não acredito. E fala assim: eles impõem a sua própria justiça, não se sujeitaram a que vem de Deus. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então Lucas 16:16, então é verdade. Aqui fala, o fim da lei é Cristo. Quer dizer, tudo se resumiu em Cristo, meu filho. Não vai acontecer uma outra manifestação de Cristo. Não existe um terceiro pacto. Se fosse acontecer um arrebatamento físico, seria um terceiro pacto. Mas a Bíblia não tem margem para um terceiro pacto. Não existe terceiro pacto. Não existe um arrebatamento físico. Tudo se cumpriu em Cristo, meu querido. Acreditem, nós reinamos em vida. O sistema religioso insiste no terceiro pacto. A religião prega um terceiro pacto e se alegra com isso. Mas não existe e não vai existir jamais, nunca, never. Graça e paz. E continue na graça, estudando a palavra e chegando ao entendimento segundo a palavra do nosso Criador. Preste atenção no sequestro da subjetividade, que traz um prejuízo tremendo para a sociedade. Muito obrigado, fique na paz. Amém.